Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora é uma reação ao professor Ricardo Marcílio, num vídeo no qual ele fala que o Oriente Médio aparentemente está se virando contra o Trump, o que não é nada surpreendente se a gente for parar para pensar em tudo que ele andou causando naquela região nos últimos tempos, mas vamos ver melhor do que se trata isso agora. Antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda na relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. A guerra que se estabelece no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos vem ganhando contornos cada vez mais relevantes, com um final aparentemente não muito benéfico para os norte-americanos, já que nós temos ameaças e aparentemente grupos se formando contra os interesses norte-americanos na O conflito que se estabelece no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos vem promovendo mudanças significativas na região, com queda da influência norte-americana no Oriente Médio, além das bases militares norte-americanas. Agora nós temos a promoção de grupos, tanto econômico como militares, que contrariam os interesses dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Vamos entender também qual que é o papel da China nessa mudança geopolítica. Falar também sobre Mark Carney, que é o atual primeiro-ministro canadense, que garante que as condições impostas pelos norte-americanos para um acordo foram condições péssimas, que incluíam a quase transformação do Canadá em um estado dos Estados Unidos, e as retaliações de 50% vão passar a valer contra o governo Trump. Para finalizar, falar também sobre os europeus que cada vez mais estão voltando a utilizar dinheiro vivo, apesar do Pix europeu ter entrado em operação no ano passado, enquanto Gana, que é a líder do movimento pan-africano para o continente africano, exige retaliações, na verdade, reparações históricas, financeiras e também sociais sobre a escravidão que se abateu sobre o continente africano pelos Estados Unidos e pelos europeus. E aí, galera, será que teremos algum tipo de movimento nesse sentido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, isso para vocês. O serviço ele tem um preço de vídeos, né? Os Estados Unidos estão com grande dificuldade na guerra contra a Irã. Não vou ficar repetindo, né, com tantos detalhes, mas só para trazer um panorama geral. Com falta de equipamentos, não sou eu que estou falando, é a mídia americana, com pedidos de urgência de mísseis Tomahawk, que normalmente custariam menos de 50% do valor que está sendo cobrado para ser produzido a toque de caixa. Claro, isso é um prejuízo também para os Estados Unidos. Uma queda de popularidade significativa do Trump, que atinge hoje os seus 33%, e nas eleições de meio de mandato, os democratas já aparecem como favoritos, tanto para a Câmara como também para o Senado, e eu diria que E essa parte complicada porque quando o presidente, para quem não entende desse sistema presidencialista, quando o presidente perde a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, ele fica com dificuldade para poder levar adiante suas políticas. Então, ele perde capacidade de governança. Ou seja, ele não pode mais tomar suas decisões de forma completamente desimpedida. Ele tem que considerar a oposição das casas legislativas. E parece que é exatamente isso que vai acontecer com o Trump. Ele vem perdendo popularidade desde que a guerra começou, e como ele está dando mostra de que, além de estar perdendo, não tem como a menor ideia de como se acabar com esse conflito, sair dele, ele acaba perdendo popularidade. E isso prejudica muitas perspectivas do Partido Republicano nessas eleições de meio de mandato. a própria população americana não identificando exatamente quais são os anseios norte-americanos nessa guerra. Poxa, por que que essa operação aconteceu? Além disso, os Estados Unidos, eles sempre se consolidaram como um país que conseguia fazer uma espécie de projeção militar e projeção geopolítica utilizando as suas bases militares. Quando a gente pensa, né, que você tem ali a sede da Quinta Frota, que você tem base na Jordânia, base na Arábia Saudita, não é porque os norte-americanos estavam super preocupados em defender os países, mas era uma forma também de defender os interesses dos Estados Unidos naquela região. Um dos primeiros pontos que mostram essa redução de influência do governo americano é declarações do Washington Post, tá? Que os militares americanos e o poder executivo também, a Casa Branca,
cada vez mais questiona, até mesmo assim, a intenção, se seria bom os Estados Unidos recuperarem essas bases. A gente sabe que os Estados Unidos estão mudando um pouco a sua lógica econômica, social e geopolítica, reduzindo, por exemplo, os gastos. O Trump mesmo falou que não tem mais. Isso vale lembrar que os Estados Unidos, pelas contagens que existem por baixo, eles têm mais de 800 bases militares ao redor do mundo. Bases militares de vários tipos, não são só grandes bases como aquelas que existem, por exemplo, no Kuwait. Eles têm bases de todos os tipos, inclusive bases para operação de drones em todos os continentes. Até aqui mesmo na América do Sul tem, por exemplo, uma base dos Estados Unidos ali no Paraguai. E custa caro manter essas bases. E como eles estão passando por um momento econômico delicado, até por conta da guerra, porque a guerra prejudica muito a economia do mundo como um todo, eles acabam tendo que passar por reduções, cortes de gastos. E a parte de manutenção dessas bases militares é uma escolha óbvia para esse corte de gastos. Esse interesse nos Estados Unidos ficar navegando por várias regiões e defendendo o interesse, gastando bilhões, trilhões de dólares com interesses de outros países. Os Estados Unidos vão ter que cortar alguns gastos. Falaram isso, por exemplo, na frente, na cara da Coreia do Sul, em meio aos exercícios militares Freedom Shield, com a redução da utilização de militares, falando da possibilidade de reduzir o número de bases pelo mundo. No Oriente Médio, os ataques que o Irã fez em retaliação à ação ofensiva dos Estados Unidos destruiu uma série de bases. E aí, será que os americanos vão reconstruir essas bases? Cada vez mais fica evidente que não. Os Estados Unidos, que não vem conseguindo ter sucesso do ponto de vista de que o Irã cumpra as exigências do governo norte-americano, falou que ia mudar a sua lógica e ia fazer o dia D econômico, ou seja, um sufocamento econômico do Irã. Eu até me perguntei e respondi isso pra vocês, poxa, mas como sufocar um país que já sofre com tantas sanções econômicas? Qual vai ser o sufoco a mais? E a ideia do governo americano, dito pelo Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, seria sanções secundárias. Ou seja, Mas a questão é que os Estados Unidos não têm tanto poder assim de colocar mais sanções sobre o Irã, não só porque eles já são muito sancionados, mas também porque eles têm contam com o apoio econômico da Rússia e da China, que são dois canais alternativos para escoamento da sua produção, principalmente de hidrocarbonetos. Tá certo que ela está bem prejudicada pelo fechamento dos portos do Irã, pelo bloqueio dos portos do Irã pelos Estados Unidos, mas ainda assim isso não é o suficiente para estrangular por completo a economia iraniana. Pelo menos não por enquanto. Vamos ver que tipo de sanções secundárias eles conseguem colocar sobre o país. eu não só vou impedir que as minhas empresas e que o meu governo se relacione com o Irã e até bloquear os portos iranianos, mas também, segundo o Trump, tá? Qualquer país que por meio, de swap cambial, que por meio de trocas econômicas, que por meio da utilização de portos, enfim, colabore com o regime iraniano, vai ser punido, vai ser sancionado. Já trouxe que isso é de um autoritarismo absurdo, não estou julgando mérito, se o Irã tá certo, se tá errado, tal. A questão é que o juiz do mundo não pode ser um único país, nem a China, nem a Rússia, nem os Estados Unidos. E existem países que não concordam. Acham que o Irã, por exemplo, não tem nenhum tipo de questão errada e se tem, não são sanções econômicas que vão resolver. A China, por exemplo, já anunciou que não vai respeitar essa imposição econômica, esse dia D econômico dos Estados Unidos. O Irã, ele tem livre negociações com mais de 140 países, sendo que os principais aliados são países do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático. Índia e China, por exemplo, são duas das referências econômicas. Essas piscadelas que vocês estão vendo na tela é do vídeo do original do professor Marcílio ali. Isso aí eu não posso fazer nada a respeito. Quer dizer, então, que os Estados Unidos ele vai começar a punir China, Índia, Coreia do Sul, que se relaciona, Brasil, enfim, vai punir todos os países do mundo com sanções?
não é praticável, né? Não é prático fazer esse tipo de punição, essas sanções econômicas. E talvez os países estejam percebendo, não só da Ásia, do Extremo Oriente, né, claro, mas também do Oriente Médio. O Irã falou que aqueles que se juntarem a essa guerra econômica do Trump será nosso inimigo e que o Irã não busca expandir a guerra, mas que os seus países vizinhos cooperarem com os Estados Unidos atingirá os seus interesses. Muito possivelmente falando também em ataques militares contra países que aderirem a essas sanções secundárias praticadas pelos norte-americanos. Agora imagine os Estados Unidos levantando sanções secundárias, obrigando os países fazendo ameaça e os países não respeitando os anseios norte-americanos. Olha, eu diria que é uma mudança muito importante. Porque, para um país como os Estados Unidos, que controla a moeda mundial, que tem forte influência sobre o sistema SWIFT de comunicação interbancária, ter uma ameaça tão grande em detrimento do Irã e os países não respeitarem, olha, é uma mudança importante, negativa, né? Julgo eu, para o governo norte-americano. Além disso, o Irã garantiu que recebeu mensagem de vários vizinhos em busca de acordos após a ameaça que o Trump fez. Afinal, os Estados Unidos. Também é relevante falar a respeito disso, porque essas sanções e essas taxas que o Trump ele impõe sobre outros países causam um estado generalizado de insegurança econômica. E isso faz com que os países procurem se movimentar para costurar acordos melhores, acordos mais amplos, para que eles não dependam tanto das suas relações com a economia dos Estados Unidos, que ainda é a maior do mundo, então ela é muito relevante, mas que tem perdido espaço desde que o Trump começou com essas guerras tarifárias, essas sanções e essa insegurança generalizada que ele está causando. Sempre coloca em risco a segurança dos seus aliados no Oriente Médio pelos interesses de Israel, e que, inclusive, o Irã está muito disposto a negociar com quem se aproxime dos iranianos. Até deu o exemplo do Iraque, que o Iraque pediu para o Irã que os seus petroleiros pudessem passar pelo Estreito de Hormuz, e já que foi um pedido que respeitou a soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz, ele aceitou. Ou seja, o Iraque aparentemente está disposto a cooperar mais com os iranianos do que com os norte-americanos. Vale lembrar, galera, que existem países, né, que, na minha visão, tá? De novo, agora sai a informação, entra Ricardo. Só entendi. Então tá maravilhoso pro Irã. Os países do Oriente Médio estão muito desconfiados dos Estados Unidos e agora vão querer se aproximar do Irã, não é isso? Não. Cara, não dá pra você falar que Omã, Arábia Saudita, enfim, né, o Catar, o Bahrein, ficaram satisfeitos com os iranianos. Óbvio que não, o Irã atacou esses países. Feriu a soberania deles também. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. A questão é que talvez os países percebam que para se defender do Irã ou qualquer tipo de outra ameaça global, é muito mais jogo você diversificar parceiros ou fazer alianças próprias do Oriente Médio. Vide, por exemplo, o Acordo de Meca, que eu já citei para vocês, entre Arábia Saudita, Paquistão e Turquia, né? Do que exatamente com outros países, do que depender dos Estados Unidos. E claro que a China, que se vende como a razoável da história, disposta a fazer negociações, acordos, pode ser um fiel da balança e se aproximar do Oriente Médio em meio a esse vácuo deixado pelos norte-americanos. Enquanto isso, eu trouxe para vocês ontem que os Estados Unidos também vem rompendo mais um parceiro geopolítico muito importante, que são os canadenses. Os canadenses participam, inclusive, da defesa do território norte-americano. Já trouxe para vocês que a região do Ártico, a gente comenta pouco, mas ela é super estratégica também do ponto de vista militar. Um eventual ataque, uma eventual espionagem, enfim, que viesse dos russos contra os norte-americanos, não viria pelo Atlântico ou pelo Pacífico, e sim, muito possivelmente, pelo Ártico. E o Canadá participa, inclusive, da defesa do território. É um grande parceiro econômico, defende os interesses norte-americanos, tal. Só que o Trump considera, e aí, vamos ser justos, né? Com certa razão, que o Canadá é muito protecionista em alguns setores. Falou, por exemplo, do setor de laticínios, falou, por exemplo, do setor de automóveis, que reduziu as exportações de automóveis. Mas até aí, qual economia desenvolvida não é protecionista? Isso aí é uma parte importante do que faz com que essas economias sejam desenvolvidas, para começo de conversa. Eles protegem os próprios interesses e não dá para dizer que isso está certo ou errado. Simplesmente é como o jogo é jogado. Móveis e tal. E, por mais que as negociações fossem duras, minha opinião, tá? Deixa essa informação de novo, eu, Ricardo, falando. Os Estados Unidos têm
o mercado consumidor mais poderoso do planeta. Não mais numeroso, mas mais poderoso. A própria questão do consumismo nos Estados Unidos é muito forte, né? Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para meio que obrigar, mas não obrigar impondo, obrigar negociando melhores condições para os norte-americanos. O Trump reclama e decretou estado de emergência porque os Estados Unidos têm um histórico déficit na balança comercial. Até acho que isso poderia ser revisto. Não porque déficit comercial é uma coisa tão negativa assim, até porque os Estados Unidos ganham dinheiro de várias outras maneiras. E se os Estados Unidos querem ter o dólar como moeda mundial, é natural que eles tenham que exportar moeda, ou seja, comprando coisas. É quase que assim uma parte inerente a ter o dólar como moeda internacional, né? Mas enfim, ele deseja rever essa postura. E com relação ao Canadá, aparentemente as coisas foram negociações difíceis, mas negociações que estavam avançando. Até que nós tivemos uma grande surpresa, o acordo foi desfeito e o Trump colocou tarifas de 50% sobre uma série de produtos canadenses. Não todos, né? Energia, minerais críticos que comprometem a economia dos Estados Unidos não foram taxados, mas alguns outros produtos foram. E foi uma grande surpresa, porque aparentemente corria tudo bem, até sexta-feira, até quinta-feira, né? O Mark Carney, que é o primeiro-ministro canadense, deu declarações fortíssimas em relação a isso, colocando que o Trump ele quer destruir todo o Canadá para poder possuir, mas o Canadá está se tornando cada vez mais forte e menos dependente dos americanos. E aí foram investigar para saber quais foram as exigências dos Estados Unidos. Exceto a questão comercial, que mais uma vez é uma difícil negociação, mas acho que os Estados Unidos estão no seu direito, eles exigiram duas coisas que foram fundamentais para que o Mark Carney não assinasse esse acordo com os norte-americanos. Primeiro que os Estados Unidos queria manter uma soberania sobre o Canadá, sobre quem o Canadá pode se relacionar. Então, por exemplo, a gente sabe que os chineses, mais uma vez eles, né, estão aumentando seus investimentos no Canadá. O Trump, obviamente, não gosta disso. Falou que qualquer novo parceiro, qualquer novo negócio que o Canadá fosse firmar, deveria perguntar primeiro para os Estados Unidos se ele autorizam ou não. E é claro que isso aí é abrir mão da sua soberania como Estado. Então, não é o tipo de coisa que nenhum político em sã consciência iria aceitar, porque isso aí seria o equivalente a um suicídio político. O cara nunca mais ia ser eleito de novo para um cargo eletivo se ele admitisse que o outro país ditasse com quais países o dele pode fazer negócio ou não. Cadê a soberania do Canadá? Se o Canadá aceitar submeter a isso, aí sim a gente poderia falar que é praticamente o 51º estado americano. Outro ponto, talvez dos mais polêmicos, isso não foi ainda tão detalhado, possivelmente vai ser nos próximos dias pela mídia, é que o Trump estava exigindo, a gente sabe que o Canadá, ele tem um histórico de colonização, no mínimo, complicada, né, vamos colocar assim, com grande influência dos britânicos e também dos franceses. Na região de Quebec, por exemplo, os quebecóis, é uma região de maioria francesa. Inclusive, existem duas línguas oficiais, eu particularmente nunca fui, né? Mas acredito que alguns de vocês já tenham ido. Fala assim, professor, se você, por exemplo, fala inglês na região de Quebec, fora das áreas turísticas, eles levam de maneira assim quase que pejorativa, como se você estivesse desrespeitando a sua língua local. Isso já foi motivo de referendo, já foi motivo assim de brigas separatistas, inclusive no Canadá. O Canadá também tem outros problemas com a região de Nunavut, né? Com os povos inuits, lá do extremo norte. Mas com certeza essa disputa entre ingleses e franceses é dos pontos mais polêmicos. O Trump queria que que tivesse algum tipo de restrição ao idioma francês e queria influenciar a cultura do Quebec para que eles fossem mais ligados ao idioma inglês. Um presidente dos Estados Unidos querendo interferir na cultura local de algo historicamente disputado, que é a autodeterminação do povo, que tem ali a cultura francesa como principal modo de vida. O Canadá falou que era impossível respeitar essas demandas e não fechou o acordo. O Trump falou que o Canadá quer ter os benefícios de ser um Estado americano, muito possivelmente falando, né, das questões comerciais, mas sem ser um Estado americano. Então parece mesmo que todas essas exigências foram para cada vez mais aumentar a influência norte-americana na região e talvez fazer com que o Canadá seja mais um pedacinho dos Estados Unidos. E aí, galera, você, como primeiro-ministro canadense, fecharia esse acordo? Outro ponto importante também está ligado a uma notícia que, no mês passado, a União Europeia aprovou, depois de bastante debate, a entrada em circulação do chamado euro digital,
que a gente conhece essa história, né? Havia reclamações que grande parte dos sistemas de pagamento era influenciado pelos norte-americanos ou até mesmo pelos chineses, maquininhas de cartões, e que isso poderia ser algum tipo de problema no futuro geopolítico, porque não representa uma soberania à sua própria moeda. Além de tudo, acelerar os sistemas de pagamento com tarifas menores, tal, era uma forma também de você acelerar o comércio e fazer com que a União Europeia voltasse a ter índices importantes de crescimento. Então, o euro digital, ou o Pix dos europeus, começou a valer. A grande questão é que os dados mostram do Banco Central Europeu que, apesar dessa tentativa de digitalização da moeda tal, o que a gente vem percebendo é justamente o contrário. Ou seja, há uma redução, na verdade, um aumento de pessoas que estão utilizando cédulas, dinheiro vivo. Para vocês terem uma noção, segundo os dados oficiais, é mais 60% de cédulas em 10 anos. Se você comparar de 2016 até 2026, aumentou em 60%. Fala-se em 31 bilhões de notas de euros em circulação, agora, aliás, né, era 24 bilhões em 2019, hoje são 31 bilhões de notas. E isso faz sentido porque quando a gente para pensar que os Estados Unidos estão causando uma desconfiança generalizada na economia global, faz sentido a gente imaginar que as pessoas estão recorrendo a um método de pagamento que elas consideram mais seguro, que é o de pagamento com cédulas, porque afinal o valor das cédulas ele está literalmente estampado nelas, então as pessoas podem confiar nesse método. Ela não tá, eles não estão sujeitos a nenhum tipo de retaliação vinda dos Estados Unidos, porque eles realmente trabalham para obedecer os interesses dessas bandeiras de cartão de crédito, que são algumas das maiores empresas que eles têm lá e, por isso, o governo cede às demandas dessas empresas. Então, eles veem com muito maus olhos qualquer forma de burlar o sistema de pagamento deles. Eu ficava, nossa, pessoal, mas por quê, né? Se a gente fala de uma digitalização, acesso à internet, né, pô, cada vez maior, por que que está aumentando o número de notas em dinheiro vivo? As justificativas dadas pelo Banco Central Europeu são guerras, ataques cibernéticos e desconfiança da população. Como assim, né? Eles ressaltam que, apesar de estar aumentando o número de cédulas, essas cédulas não estão sendo mais tão utilizadas para trocas econômicas e sim como forma de guardar dinheiro. Recentemente, com a guerra Rússia-Ucrânia, e com os anseios, né, segundo parte dos países europeus, que a Rússia está planejando um grande ataque, vários países recomendaram para a sua própria população, como Holanda, Áustria, Finlândia, Suécia, que os cidadãos deveriam manter entre pelo menos 70 a 100 euros por pessoa da família guardados. Para que, eventualmente, numa guerra contra a Rússia, algum tipo de ataque híbrido, eles conseguissem comprar itens de primeira necessidade e dinheiro vivo é muito mais garantido do que o dinheiro digital. Outro ponto importante é que, para o Banco Central Europeu, a ideia de que alguns idosos não se sentem muito confortáveis com a utilização dessas transações digitais. Aqui no Brasil, cara, eu diria que, por mais né, que tenham pessoas que ainda utilizam cédulas. Os idosos também estão se inserindo bastante em compras, né? Até tava conversando recentemente que se você pegar, por exemplo, claro que nas regiões metropolitanas, onde tem acesso à internet e tal, o TikTok Shop, enfim, tá fazendo a cabeça, né? Inclusive também da população mais idosa. A confiança, eu lembro, quando começou essa coisa de compra digital e tal. Imagina, vou fazer compra digital, é golpe e tal. Agora ele está entrando numa seara que eu não vou me aprofundar tanto, porque não tem tanto a ver com o objetivo inicial desse vídeo, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre tudo que foi dito. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!